Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 14 ao 21, diz assim a palavra de Deus. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E, cerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Quem pode dizer amém? Meus irmãos, como disse, tem uma palavra ao nosso coração e creio que Deus tem um endereço para esta palavra esta noite. A palavra nos diz que Jesus um dia foi à sinagoga, ao culto, e lá ele leu este texto que estava em nossa Bíblia, no capítulo 61 do profeta Isaías. Era uma mensagem, uma profecia a respeito da libertação do povo de Israel, mas referia-se a ele mesmo, a Jesus mesmo. Por isso que ele disse: hoje se cumpriu esta profecia em vossos ouvidos. E a profecia dizia: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, e o Senhor me ungiu. Palavras de Jesus, palavras para Jesus. É uma descrição detalhada das bênçãos gloriosas recebida pelas pessoas que, como pregou aqui a nossa irmã Priscila, recebem o amor de Deus, creem no amor de Deus, são alcançadas por essas bênçãos gloriosas descritas aqui no texto sagrado. Preciso falar antes um pouco, para situar-nos, sobre o que Jesus vem contrapor, o que Jesus vem aniquilar, através da unção recebida pelo Espírito Santo. Ele veio para desfazer, diz a Bíblia, as obras do diabo, o reino das trevas, que é o governo de Satanás sobre este mundo, os seus adeptos. O diabo caluniador, criado por Deus como um santo anjo, como diz a palavra de Deus, foi elevado a um lugar de muita preeminência, diz a Bíblia, nos diz a Bíblia, através do profeta Ezequiel, profeta Isaías também nos diz, que eram ser irrepreensíveis em seus caminhos, até que o seu coração se elevou e quis tomar o lugar de Deus. Seu orgulho o destruiu. E, como fruto deste orgulho, rebelou-se contra Deus. Na sua rebelião, arrastou consigo uma parte dos seres criados. Estabeleceu o reino das trevas. O reino das trevas é a atuação de Satanás sobre as pessoas, sobre o mundo, sobre a criação. Deste reino provém todos os males que este mundo sofre. A violência, a morte, a possessão demoníaca, o ódio, a depressão, a indiferença a Deus, o suicídio, a pornografia, a destruição dos lares, destruição das famílias,
roubos, adultérios, vícios, drogas, guerras, pensamentos negativos, baixa estima, enfim, isto são as obras do reino das trevas, que destroem as pessoas, que destroem as famílias. Isto está na palavra de Deus. Lembram do gadareno? O homem que foi possesso por vários demônios. E este homem vivia cortando-se. Diz a Bíblia que ele passava dia e noite gritando, vivendo nos sepulcros. O amarravam e as amarras não lhe seguravam. Despido, um louco. Isto é o resultado das obras de Satanás. São as obras do diabo que Jesus veio desfazer. Diz a Bíblia também de uma mulher que passou 18 anos olhando para baixo. Um espírito de enfermidade a atacou. E a mulher não conseguia levantar os olhos para os céus. Por 18 anos assim viveu. Fala-nos também a Bíblia de um menino que desde a sua infância era atormentado por Satanás. E o seu pai disse, seu pai que o acompanhava, desde a infância que este menino cai no chão, já caiu no fogo, já se queimou, na água. Satanás tentava destruir aquele menino, ele espumava, rangia os dentes, né? Espumava, ele colocava para fora aquele mal que estava dentro dele. É o que Satanás faz, ele atua dentro das pessoas, mas ele rangia os dentes também. São as coisas visíveis, a destruição visível que Satanás promove nas pessoas. Este é o reino das trevas. E aqui eu paro de falar porque eu não quero fazer propaganda dele. Só quero situar você. Porque eu quero agora falar sobre o reino de Cristo. O ungido de Deus, aquele que tem poder para desfazer as obras de Satanás. Erga a sua mão de glória para Jesus esta noite. As histórias que eu mencionei, não terminaram como eu parei. Elas têm um final. Aleluia. O gadareno. Como terminou a história do gadareno? Jesus um dia atravessou de barco o mar da Galileia. O mar de Tiberíades. E quando ele pisou na terra de Gadara, os demônios que estavam naquele homem se estremeceram. Sabiam que alguma coisa estava acontecendo. E correram para a beira da praia, e lá estava o mestre da Galileia, Jesus, o nosso Salvador. E eles se curvaram diante dele e disseram: que temos nós contigo, Jesus, filho de Davi? Já vieste para nos atormentar? Não, quem atormentava eram eles. Jesus veio para libertar o atormentado. Mas a presença de Jesus incomoda o reino das trevas e anula os efeitos do reino das trevas. Aquele homem jogado pelos demônios ficou diante de Jesus, e Jesus disse para aqueles demônios: quem são vocês? Eles disseram: somos legião, porque somos muitos. Jesus disse: saiam todos dele. Todos vocês saiam deste homem. E eles disseram: a gente está acostumado a viver nessa província, neste pedaço de terra. A gente pode continuar aqui? A gente não queria sair dessa região. Ali está uma manada de porcos. Podemos entrar neles? Jesus disse: pode ir. Porque para Satanás é assim: homem e porco vale a mesma coisa. Para Deus não, para Jesus não. Homem é homem, animal é animal. Jesus disse: pode ir. E eles entraram na manada de porcos, quase 2.000. E eles se precipitaram no mar e morreram afogados. O que queriam fazer com o homem, não conseguiram, fizeram com os animais. E o homem? O homem ficou livre. O juízo voltou. A sanidade voltou. E depois o viram sentado aos pés de Jesus, assistindo Jesus pregar. E quando Jesus terminou de falar, que fez menção de ir embora, ele disse: Jesus, eu posso te acompanhar? Eu quero ser cooperador do teu ministério. Eu quero ser auxiliar de trabalho. Eu quero pregar o evangelho. Jesus disse: não, agora não. Volte para a sua casa e diga para a sua família o que Jesus pode fazer na vida de alguém que é alcançado pela sua graça.
Levante a sua mão e dê glória para Jesus. A mulher, encurvada, foi ao culto. E quando chegou no culto, Jesus a viu chegando encurvada. E chamou-a para si e disse: mulher, estás livre. Estás livre agora. E diz a Bíblia que a mulher se endireitou. Quiropraxia imediata. A mulher se endireitou e começou a dar glória a Deus. E um hipócrita disse assim: como é que este homem cura no dia de sábado? E ele gritou para a multidão, viu? Diz a Bíblia que ele gritou: como é que pode vocês virem aqui para serem curados no dia de sábado? Jesus disse: se vocês têm um animal e tiram ele da manjedoura e do curral para dar água para ele dia de sábado, como eu não libertaria esta filha de Abraão, que há 18 anos Satanás mantinha encurvada, mas eu vim aqui este dia para dar liberdade e ela ser curada do seu mal. Está repreendido Satanás. E o menino, aleluia. O menino o pai levou para os discípulos. Jesus estava no monte transfigurado. Não estava quando o pai chegou. Os discípulos estavam ali, eles disseram assim: Jesus, quem sabe o pai chegou e disse: Jesus está? Não, não está, Jesus não está. O meu menino, ele é possesso, um espírito mudo, surdo, o ataca, ele fica descontrolado, cai no chão, definha, espuma, range os dentes, e eu trouxe aqui para que vocês possam fazer alguma coisa. Eles tentaram de todas as formas, não conseguiram, e ficou aquele tumulto na multidão. Como é que pode? Anda com Jesus, não consegue. Anda com Jesus, não faz. Cadê Jesus? E Jesus termina o seu culto lá no monte, onde ele transfigurou-se e desce com Pedro, Tiago e João. E quando Jesus chega ao pé do monte, está aquele rebuliço, aquele alvoroço. E Jesus sempre que chega, ele chega para acalmar o rebuliço e o alvoroço, né? Jesus nunca chega para provocar rebuliço, ele chega para controlar e acalmar. Jesus é assim, quando ele chega, tudo se acalma. Quem crê, diga glória a Jesus por isso essa noite. Diga para a pessoa que está do seu lado: quando Jesus chega, tudo se acalma. Muita agonia é sinal de que ele não está presente ali. Se ele está, todo mundo se acalma. Até a mulher que chorava pelo filho se acalmou quando Jesus disse: não chore. Jesus chegou e disse: o que está acontecendo aí? E disseram aí que trouxeram um menino, e o menino cai no chão, e não pode ser controlado. E o pai chegou perto de Jesus e disse: Senhor, fui eu que trouxe meu filho. O meu filho, ele tem um problema. Satanás está matando ele aos poucos. O lança no chão, quando o toma, ele range os dentes, ele espuma, ele dá voltas no chão, ele se joga no fogo, na água, em pedra. Jesus disse: desde quando acontece isso? É claro que Jesus sabia, mas Jesus gosta de conversar. Desde quando isso acontece? Ele disse: Senhor, desde a infância. Eu trouxe ele aos teus discípulos, mas eles nada puderam fazer. Mas, se tu podes, faz alguma coisa. Jesus disse: se eu posso? Se eu posso? Eu quero saber se você crê. Porque se você crê, eu posso, eu faço, eu opero. Você crê? Ele disse: Senhor, crê, eu creio, mas a minha fé é pequena. Ajuda a minha incredulidade. Ajuda a minha pequena fé. Jesus disse: ajudo. Espírito, sai agora do menino. E a sentença foi: nunca mais volte. Porque ele podia ficar ali rondando para voltar. Mas o decreto de Jesus foi taxativo: saia e nunca mais volte. Ele ainda fez um rebuliço, lançou o menino no chão, o menino se agitou e caiu como morto. E disseram: o menino morreu? Jesus disse: não, não morreu. Eu não vim para matar, eu vim para dar vida.
O menino levantou, ele entregou ao seu pai, o menino liberto. Quem crê nisso, dê glória para Jesus esta noite. Aleluias. Assim é. Satanás tenta destruir as pessoas. E destrói mesmo quando encontra lugar. Mas Jesus veio para salvá-las. Um dos nomes dele é Cristo. Diga comigo, Cristo. Ou ungido. A palavra ungido quer dizer aquele que tem o poder necessário. Aquele que foi separado e tem poderes especiais para fazer alguma coisa. Quando dizemos que Jesus é o Cristo, Ele é separado, Ele é poderoso para fazer coisas que somente Ele pode fazer. Que coisas Ele pode fazer? Que coisas Ele faz em favor do homem aprisionado por Satanás? Ele mesmo diz: o Espírito do Senhor é sobre mim. Ele estava dizendo, Ele está dizendo: eu tenho poder. Eu sou poderoso. Eu sou capaz de, primeiro, evangelizar os pobres. Trazer boas notícias aos pobres. Quem são esses pobres? Pastor Heraldo Clementino pregou aqui com muita propriedade domingo passado. Recebemos aquela poderosa palavra. Ele disse nas suas palavras que os pobres são aqueles que reconhecem que precisam de Deus. São aqueles que se humilham, como aquele homem publicano que batia no seu peito dizendo que não era digno do Senhor. São esses homens. São os que se humilham diante de Deus, que reconhecem que nada têm, que reconhecem que nada podem, que reconhecem que nada são, mas quando ouvem a palavra do Evangelho e creem em Jesus, são salvos dos seus pecados. Aqui estão os pobres de espírito, que um dia reconheceram que são necessitados de Deus. Jesus veio trazer uma palavra, uma notícia nova. Eu posso salvar, eu posso libertar, eu posso dar a vida eterna a quem crê em mim. Mas recebe esta palavra e esta salvação àqueles que creem que necessitam de Jesus. Não aqueles que o negam. Não são para eles. Não são para eles. Mas pastor, não foi dito aqui esta noite que Deus ama todas as pessoas? Sim, Deus ama. Ele ama com amor a todas as pessoas. Mas os banquetes de amor são para aqueles que se aproximam dele. A festa do amor, os benefícios do amor, são para aqueles que creem em Jesus Cristo como Salvador de suas vidas. Portanto, Jesus disse: eu tenho uma palavra nova. Eu tenho boas novas para aqueles que creem em mim. Eu tenho o Evangelho, e o Evangelho é tão poderoso. A palavra de Jesus é tão poderosa que ela não pode ser negada. Não pode, pastor? Não, não pode. Porque a Bíblia diz: quem crê será salvo, e quem não crê será condenado. Se você não crê no Evangelho, será condenado. E não sou eu que estou dizendo. Pastor Eliel leu o texto bíblico e disse que ninguém pode tirar uma letra desta palavra. E é esta palavra que diz que aquele que crê em Jesus será salvo, mas quem não crê no seu Evangelho será condenado. Quantos creem nisso? Dê glória a Deus esta noite. Ele veio para trazer uma palavra nova. Ele veio para curar os quebrantados do coração. Quem são esses? São aquelas pessoas que, por causa de circunstâncias adversas em suas vidas, vivem com seus corações entristecidos. Vivem num mundo de tristezas, mergulhado no mar de tristezas. Mas Jesus nos diz: eu tenho um poder para curar o seu coração. Dê glória a Deus por isto. Jesus tem poder para curar o seu coração. É bonito isso, né?
Você pode dizer para alguém que está do seu lado: Jesus tem poder para curar o seu coração. Se você crê, dê glória a Jesus por isso. Ele disse também: eu fui enviado para pregoar a liberdade aos cativos. Eu fui enviado para proclamar, publicar abertamente a libertação daqueles que são prisioneiros. Quem são esses cativos? São os que foram escravizados por Satanás. Estão presos em seus pecados. Estão presos em seus vícios. Estão presos em suas vidas destruídas. Mas Jesus veio dar um grito neste mundo: sou maior do que as obras do inferno. Tenho poder sobre as obras do inimigo. Posso libertar você. Posso salvar você. É o grito de Jesus esta noite para o teu coração. Eu posso proclamar liberdade. Aleluias. Eu gosto de um texto bíblico que está em Jeremias, capítulo 33 e 3. Não é bonito aquele versículo? Todos sabem aqui. Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Eu não sou estudioso da língua, né? Aqui estão os mestres aqui, a minha retaguarda. Mas já ouvi-los dizer que o verbo empregado por Deus ali, mandou Jeremias empregar, clama a mim, significa grite para mim. A expressão clamar significa gritar. Então o que Deus estava dizendo ao povo de Israel: gritem, né? Clamem a mim e responder-te-ei. E a expressão responder, o verbo responder, também no hebraico significa gritar. O que é que Deus falou para o povo de Israel? O volume está na sua mão. Grite para mim, eu grito para você. Clame a mim, eu respondo para você. Se você me clamar todo dia, eu respondo todo dia. Se você nunca clamar, eu nunca respondo. Mas se você gritar, eu grito. Se você pedir, eu respondo. Se você falar, eu atendo. Clama a mim e responder-te-ei. E o grito de Deus esta noite, através de Jesus, é este: se você quiser ser liberto, você pode ser liberto. Jesus pode libertar, porque Ele tem poder no seu nome. E já foi cantado aqui esta noite que o nome de Jesus é poderoso. E a Bíblia diz que Ele tem um nome que está acima de todo nome, acima de qualquer coisa. Ele é maior do que qualquer coisa. Ele pode libertar pelo seu sangue. Quem está aqui coberto pelo sangue de Jesus, levanta a mão e dê glória a Deus. O seu sangue liberta e limpa-nos do pecado. Então, se você esta noite quiser, Jesus esta noite está proclamando a sua graça. Depois ele diz: eu vim para dar vista aos cegos. Quem são os cegos? São os que foram cegados por Satanás. Porque a Bíblia diz que ele, Satanás, que é o príncipe deste mundo, cegou o entendimento das pessoas, para que elas não vejam a luz do Evangelho. Satanás coloca uma venda, e às vezes ele fura os olhos, como fizeram com Sansão. E os homens são coisas tão básicas. Irmãos, tem coisas que são tão básicas, mas são básicas para nós. Aqui estão os adolescentes, aqui estão os jovens. As crianças estão lá atrás, no culto dela. Mas pode perguntar a qualquer criança, se você for lá agora e perguntar a qualquer criança daquela que está ali, quem é o Salvador do mundo? Ela vai dizer: Jesus. É básico. Quem morreu na cruz? Ela vai dizer: Jesus. E por que tem gente que tem tanta dificuldade em crer nisto? De crer em Jesus, no que Ele faz, no que Ele fez, no que Ele é? Porque Satanás cegou o seu entendimento. Colocou uma venda. E aí elas estão equivocadas, acreditando em outras teorias, em outras ideologias, interpretações errôneas. Mas Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem crê em mim não anda mais em trevas. E aí você entende que o céu, quando a gente crê em Jesus, a gente sabe que o céu não é para um grupo de privilegiados. Tem gente que, com base em sua cegueira, diz: o céu não é para todos. O céu é para um grupo. E tem gente que diz até a quantidade. Não é verdade. Não é verdade.
Quem crê e for batizado será salvo. Dê glória a Deus por isto. Jesus não é só uma opção. Não, ele não é uma opção. Não, ele é o único caminho. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Dê glória a Jesus por isto, porque os seus olhos foram abertos. Concluo dizendo que ele disse: eu dou liberdade aos oprimidos. Quem são os oprimidos? São aqueles que foram alcançados ou tocados pelas calamidades. Esta palavra oprimido, ela quer dizer aquele que foi quebrado em pedaços, partidos, despedaçados. É isso que a palavra quer dizer. Oprimido é aquele que foi quebrado, aquele que Satanás quebrou em várias partes e espalhou no vento. Vidas destruídas, lares destruídos, casamentos destruídos, famílias destruídas, corações destruídos, mentes destruídas, saúde destruída, corpos destruídos. Mas nesta noite você veio ouvir o que Jesus disse e está dizendo: se você crê em mim, eu tenho o poder de juntar os pedaços, de restaurar a sua vida, de salvar você, de salvar a sua família, salvar a sua alma, restaurar o seu bem-estar, a paz que foi perdida. Ele tem poder para fazer isto, porque ele disse: eu vim anunciar o ano aceitável do Senhor, um tempo novo, um tempo de paz, um tempo de milagres, um tempo de esperança. Se você veio aqui esta noite, se você está escutando esta palavra através da Rede Brasil, e Satanás destruiu a sua vida, eu venho dizer da parte de Deus que Jesus é poderoso, Ele tem poder, Ele tem unção, Ele tem capacidade para restaurar a sua vida, como Ele restaurou a vida desse povo lindo que está aqui nesta noite. Quantos creem na palavra de Deus, levante a sua mão e dê glória a Jesus.